Vamos falar hoje de um assunto muito interessante: comunicações. Quando se trata de comunicações, a primeira coisa que nós devemos pensar é qual o nosso objetivo, ou seja, com quem eu estou querendo me comunicar. Eu quero me comunicar com um grupo específico de pessoas, eu quero me comunicar com os meus familiares, eu quero me comunicar para pedir resgate de alguém, eu quero me comunicar com as autoridades, eu quero me comunicar dentro de um acampamento, numa área relativamente restrita ali, de 1, 2 quilômetros em volta de onde eu estou. Qual é o tipo de comunicação que eu quero fazer? Quando eu estou em grupo ou raciocinando com a família, o principal é que todos saibam mexer com os equipamentos necessários. Ou seja, todos, se eu estiver utilizando um rádio, todos devem saber mexer no rádio. Se eu tiver um aplicativo no meu celular que faz com que ele funcione como um rádio, nós já sabemos que tem aplicativo para isso, certo? Eu devo treinar todo mundo. Qual é o maior problema das comunicações, principalmente quando você não tem imagem? É respeitar a fala do outro. Então, por isso que nós vemos, às vezes, nas comunicações militares, a palavra câmbio. Para que serve a palavra câmbio? Serve para dizer para o outro que eu terminei a minha fala. Então, eu posso, por exemplo, chamar minha mãe, né? Mãe, eu preciso disso, disso e disso. Câmbio. A partir daí eu não falo mais nada e eu dou espaço para a minha mãe que está ouvindo responder. Ou seja, eu preciso que as pessoas sejam minimamente treinados no uso do equipamento. Com o tempo você pode abolir a palavra câmbio e a comunicação flui normalmente, mas nós precisamos de experiência. Isso eu estou falando ou do rádio ou de um aplicativo do tipo rádio. É lógico que se eu estou usando o celular normalmente, é uma coisa que dia a dia a gente está manuseando, então não é problema. Eu tenho também o objetivo de ser resgatado. Eu estou em socorro, eu estou pedindo socorro e eu preciso de ajuda, né, no resgate. Para isso, existem equipamentos específicos. Eu posso pedir para um rádio, etc., mas existem equipamentos específicos. E numa área de acampamento, como eu falei, a movimentação é muito restrita. Então eu não preciso de um equipamento que tenha uma potência muito grande. Vocês viram que várias vezes aí eu falei a palavra equipamento. Quais são os equipamentos que nós temos? Nós temos o nosso celular, nós temos o rádio, o rádio pequeno, aquele rádio de mão, certo? E temos o localizador. O localizador ele funciona como um emissor de sinais, um emissor de mensagem, e é muito adequado para o resgate. Então, rádio, localizador e celular são os equipamentos mais comuns que nós devemos treinar esse tipo de comunicação com a família, tá? Com as pessoas que eu estou querendo falar. Por último, eu tenho um nível de que eu vou me aprofundar nesse assunto, o nível que eu vou aplicar para poder escolher o meu equipamento, escolher minha maneira de falar. Eu posso ser um amador dos mais simples. Então, aquele que tem um radinho pequeno, ou que tem um celular, fala por ele como se rádio fosse, e numa área pequena, muito adequado para uma área de acampamento. Eu tenho o sistema PX e o sistema PY. O PX e o PY são totalmente regulados pela nossa agência de telecomunicações. Então é interessante que vocês procurem na internet como funciona, como ser um PX ou um PY. O PX tem regras mais suaves, certo? Os rádios têm uma faixa de frequência estabelecida e você vai poder ser mais livre na sua comunicação. Ele é muito usado pelos caminhoneiros. Já o PY é mais utilizado por pessoas de estações fixas, ou seja, eu tenho uma estação de rádio na minha casa. O PY ele tem regras mais rígidas, ele tem todo um sistema, você tem que fazer uma prova, você tem que ser aprovado, você paga uma mensalidade, uma anuidade e a sua comunicação é monitorada, tá? Em compensação, é um nível de comunicações muito mais adequado para quem
faz trilha, faz acampamento para quem está saindo, mas não é uma coisa tão fácil assim. Ela não é tão complexa. Ela não é tão simples, ela é mais complexa. Nós podemos nos comunicar por painéis e bandeirolas, né? Painel é muito adequado para se comunicar com aeronaves. Então você escreve no chão ali os códigos, nós já temos aí um vídeo disso, e essa comunicação através de painéis ela é muito eficiente. E por bandeirolas nós temos inclusive um alfabeto de bandeirolas. E aí eu dependo de que a outra pessoa que está me vendo sinalizar, numa distância ali de alguns poucos metros, 1000 metros, não mais que isso, mas que eu possa sinalizar, por exemplo, se tiver um rio no meio, eu não posso atravessar aquele rio, é com a corredeira, eu uso bandeirola e através de código eu consigo passar mensagens muito simples. Os códigos também são um conhecimento de muito interesse para cada um de nós. Existem vários tipos de códigos, já fizemos vídeo também sobre isso, mas devemos nos aprofundar, ok? Então, comunicações, como é que eu vou me comunicar com a minha família, como é que eu vou me comunicar com o grupo ao qual eu pertenço, como é que eu vou pedir um resgate, como é que eu vou ouvir a autoridade num radinho comum de pilha, aquele radinho de ouvir jogo de futebol, que hoje em dia quase não existe, né? Está meio que substituído pelo aplicativo de celular, mas ainda existe para vender, às vezes, nesses produtos esses produtos mais simples, de camelô, a gente encontra o radinho de pilha. E aí, de repente, com isso eu consigo ouvir as orientações das autoridades. Isso foi muito utilizado na recente tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então, muita gente acompanhava o que as autoridades estavam falando. Ok? Prepare-se e sobreviva.